Boa tarde, pessoal, dando aqui continuidade às gravações dos nossos episódios de entrevista com agricultores. Hoje eu estou entrevistando aqui o Marcelo Maia, o Marcelo que é agricultor, que é pecuarista, que é assentado da reforma agrária e também tem uma formação muito importante aqui no nosso meio também, que é técnico agropecuário. Vou pedir para ele se apresentar e em seguida dou continuidade com as perguntas. Boa tarde, meu nome é Marcelo, sou natural de Limoeiro do Norte, me formei na Escola Agrícola Padre Lino Gotardi, na Chapada do Apodi, em 2006, e desde lá venho trabalhando em área de assentamento de reforma agrária. Em 2008, vim trabalhar na Lagoa do Mineiro e logo após esse trabalho executado, me casei aqui na região e hoje sou assentado no assentamento Lagoa do Mineiro. A primeira pergunta que eu vou fazer para o Marcelo é sobre qual foi o motivo que lhe trouxe a ter essa paixão pela agricultura, ter essa paixão pela agropecuária, que é para depois a gente dar início a outras perguntas aqui mais elevadas. Por ser filho de agricultor e de agricultora e neto também de agricultor e agricultora, sempre tive esse perfil voltado à agricultura e à pecuária, e isso me despertou cada vez mais vontade de implementar culturas e novos conhecimentos, testando um pouco do que adquiri na academia. Pronto. Marcelo, e quais as culturas que hoje você trabalha aqui no seu solo? Aqui no assentamento Lagoa do Mineiro, ao iniciar aqui os meus plantios, uma das questões mais observadas foram as culturas que são mais adaptadas à região litorânea, E aí que os primeiros agricultores da região já vêm plantando, que é o coco, Eu tenho um plantio de quase 3 hectares, passando para 4 de coqueiro anão irrigado, planto uma caixeira e mandioca, uma média anual de 1 hectare mais ou menos, e também várias experiências no plantio de feijão, de milho, o milho um pouco menos adaptado, mas necessário por conta da produção de forragem para os animais, e também o cajueiro, mas mais ou menos essas 5 culturas, umas mais permanentes e outras temporárias, porque é o que mais se adapta aqui à nossa região. Marcelo, e qual época que você mais acha melhor plantar essas outras culturas mais adaptadas? Tipo a mandioca, o feijão? Você trabalha com elas irrigadas ou só em época de inverno? Pronto, o coqueiro é irrigado. Independente das culturas, sempre a escolha do momento de plantio são o início das chuvas. Primeiro, o coqueiro, o cajueiro, que a gente chama de pegar, pegar mais fácil, porque ela vem uma muda, com um sistema radicular já bem desenvolvido, mas tem um período de adaptação no solo. Então isso a gente sempre faz no início da chuva com o terreno já preparado, mesmo que sendo irrigado, para a gente só aí que tem um período da pega, que a gente chama, passa por um período aí de 4 meses mais ou menos. Quando vai terminando as chuvas é que a gente inicia a irrigação. Já a experiência para mandioca, feijão e milho, só de sequeiro mesmo e no início das chuvas, Para nós agricultores, a gente tem sérios problemas com o nosso solo. A gente planta e depois a gente tem que fazer uma utilização de correção de solo. E para você que eu sei, quais práticas você usa no manejo do seu solo para garantir a saúde dele? No plantio de coqueiro, eu só utilizo o roço, Por alguns anos eu juntei a palha na entrelinhas do coqueiro e fiz roço permanente, E aí ajuda na decomposição da palha e dos cocos, dos pequenos frutos que caem. Então assim, eu não faço muita remoção do solo, Ele praticamente há 13 anos que eu tenho um coqueiro, ele nunca foi gradeado, só trabalhado com roço. Já as áreas de culturas de ciclo curto, milho e feijão,
geralmente a gente faz adubação orgânica, né? Só tenho experiência de uma vez ainda de fazer uma correção no solo para 1 hectare de mandioca, que era no campo experimental para produção para uma agroindústria, né? E que a gente conseguiu elevar com 2 toneladas de adubo orgânico por hectare, né? Para 10 mil plantas e uma correção com 1 tonelada de calcário. Ela elevou de uma média local de 6 toneladas por hectare para 20 toneladas por hectare. Né? Então é muito significativo a utilização tanto da correção do solo como do adubo orgânico. Né? Sim. E quais práticas você utiliza para controlar as doenças e pragas das suas culturas? Nós, principalmente, quem tem os princípios, né, da agricultura familiar, assim, tem pouco uso de produtos químicos, né? Praticamente, eu não utilizo nenhum tipo de agrotóxico, né? Já fiz teste com óleo de ninho algumas vezes, né, de pulverização ou torta de algodão, mas para o controle do acro no coqueiro. Né? Já as culturas como mandioca, né, fragosa, guarani e macaxeira, a gente, pelo menos aqui, dificilmente tem uma praga, né, que ataque, porque assim, sempre a gente tem uma rotação de cultura. Né? A gente planta o feijão, no outro ano planta a mandioca ou planta consociada, então dificulta, né, ou melhora, assim, não tem tanta dificuldade assim com pragas e doenças por conta desse escalonamento, né, de culturas. Quais as técnicas de irrigação você utiliza aqui no seu plantio? A minha irrigação é uma irrigação por aspersão, é uma irrigação automatizada, né? E o meu manejo é muito pequeno, porque tem um sistema de filtragem e, como é automatizado, ele liga e desliga sozinho. Os intervalos de limpeza de filtro mais ou menos semanal e de desobstrução dos micros em média de mensal. Não tenho muita dificuldade não. O manejo de irrigação basicamente é esse. E estou com 1 hectare de coqueiro híbrido irrigado, automatizado com uma placa solar. São em média 133 plantas. Né? É uma área nova em teste, pode dizer assim. Né? O controlador é por pilha, né? E que faz a mudança de setor, e a produção da energia da bomba é solar. Né? Então, assim, hoje é muito importante, né? Não tem uma despesa de energia, o controlador muda de setor 3 vezes ao dia e tá legalzinho por enquanto lá, tudo normal. E com essa mudança climática, tem afetado a sua produção? A mudança climática hoje ainda não teve nenhuma interferência para mim, não, a mudança climática. Quais são os princípios e desafios que você enfrenta na atividade agrícola? Acho que o desafio que tem ainda é a questão do escalonamento da produção, né? E devido essas questões de mercado e atravessador, acho que é o que impacta mais, porque acaba que o período que você passa para produzir com o custo de produção, muitas vezes o atravessador é quem leva esse benefício, né? E aí a gente não tem uma tabela de preço média, e aí acaba que durante algum período o preço está bom, em outros períodos o preço está muito baixo, né? Infelizmente é o que mais afeta, né, hoje. Marcelo, você participa de algum programa de assistência técnica ou extensão rural? Sim, né? Eu participo de um processo de assistência técnica que é vinculado ao governo do estado, né? Através do Agropolos, que lançou edital, e contrata uma empresa especializada em assistência técnica, qual sou acompanhado. E como você lidar com a rotação de cultura nos seus plantios?
Geralmente eu faço uma intercalação, né? Geralmente, primeiro eu planto a mandioca, né? Depois eu planto feijão, e em seguida eu entro com o milho, né? Mas geralmente eu faço com sócio, né? No terceiro ano eu já não planto mais, né? Deixo a terra dar uma descansada. E aí, geralmente no quarto ano eu entro com plantio de coqueiro, né? Uhum. Marcelo, para finalizar as perguntas da parte aqui da agricultura, como você lidar com a inovação tecnológica adotada hoje nas produção? Eu acho que uma inovação tecnológica que eu tenho feito é a questão mesmo, pelo menos agora o que teve foi a questão da placa solar, né? É uma inovação tecnológica, né? Num poço, de uma bomba submersa num poço profundo com o sistema automatizado, né? Até que meu controlador tem a função de Wi-Fi, né? Mas como essa área é distante, isolada, né? Eu não tenho acesso à internet, que senão era mais uma ferramenta, né? Mais uma inovação de poder controlar essa irrigação. Mas mesmo assim o próprio controlador já tem o sensor de chuvas, né? E que aí, dependendo da precipitação, ele não vai funcionar. Quer dizer que então a gente tá de certa forma aí com algum tipo de inovação tecnológica, né? Uhum. Marcelo, a gente fica feliz em estar vendo que o desenvolvimento aqui na sua produção está sendo bem aceito, está sendo bem manuseada por você. E agora a gente vai seguir em frente aqui sobre pecuária, cara. A gente vê também que o senhor é produtor aí, é criador de gado, acho que suínos. E a gente tem esse interesse também de estar fazendo essas perguntas para o senhor. Iniciando aqui, mesma pergunta: o que foi que te levou a ter essa paixão por estar criando animais, por ter esse contato direto também com os animais? Essa, na realidade, é uma questão que eu vim ter um maior conhecimento e uma maior vontade de criar. Foi quando cheguei aqui na Lagoa do Mineiro, né? Como meus pais tinham muita dificuldade, né? Eu nunca tinha conseguido aos meus pais de criar. Geralmente era 1, 2 animais no máximo, né? Então assim, eu não tive muita, né, na criação, essa movimentação, esse interesse de criar, né? E assim que eu cheguei na Lagoa do Mineiro, né, meu sogro sempre teve experiência, foi vaqueiro, né, do antigo morador, e assim que iniciou o assentamento também trabalhava, e por ver eles, né, nesse trabalho, me deu essa paixão também de criar animais, né? Marcelo, quais os tipos de animais você cria e por que você escolheu essas espécies? Eu crio dois tipos de animais, né, que é os bovinos e suínos. Tentei também ovinos, mas a experiência não foi muito boa, né? Os bovinos, né, primeiro eu comprei uma raça SRD, né, sem raça definida, mas raça que é adaptado a essa região, com um pouco de aptidão à leiteira, né? E aí a experiência foi boa, porém aqui a nossa região não tem o hábito de consumo de leite, né? Pelo menos a experiência bem localizada aqui, né? Tive 3, 4 vacas boas produtoras de leite, e acabar que eu guardava o leite, fazia o queijo, às vezes até o queijo chegava a arruinar, né? Mas assim, não tinha o comércio do leite em si. Então eu acabei me desfazendo desses animais, comprando depois vacas mais rústicas, mesmo assim, que praticamente só crio bezerro, mais com aptidão de carne, que eu tenho até hoje, né? São poucos animais, são em torno de 20, não consigo ter mais do que isso, por uma questão mesmo de suporte forrageiro, né? No verão, que é muito complicado. Mas são essas, e o suíno, né, que eu crio também. Já a experiência com o ovino, suíno é pouco,
questão de subsistência, né? Aquela questão de sempre ter um animal ali que a gente possa abater depois para alimentação. E os ovinos, né, é um animal de pequeno porte, porém ele precisa um cuidado mais de perto, né, no sentido de sempre recolher para o chiqueiro à tarde, pro estábulo, né, ter um aprisco, aquele negócio todo, aquele cuidado mais diário, que o meu tempo já corrido nessas atividades ficava muito complicado e acabei fazendo troca nos próprios animais, né, nos bovinos. E como você garante a saúde e o bem-estar dos seus animais? Eu faço de 3 a 4 vacinação, né, vermifugação. E nesse mesmo período que eu faço a vermifugação, eu também utilizo vitaminas, né? E durante o período mais do verão, por conta que os saleiros não são cobertos, eu utilizo sal mineral, né, proteinado, né, e coloco no coxo, né, aí para eles fazer o consumo de acordo com a necessidade do gado, que aí o próprio sal consegue fazer o controle de parasita, né, de mosca, ele é a base de alho, e o gado durante o verão ele passa assim um gado sadio, praticamente o básico do básico, né, que a gente faz para manter o gado normal. Como você deseja a dieta dos seus animais? Na realidade, a nossa dieta é muito... A gente não tem nem poder de decisão, tem a vontade, né? Porque no período do verão, no inverno, aliás, a dieta deles, né, é a base de pasto nativo, né? A gente aluga aqui soltas, mangas, né, cercados, como a gente diz, né, aqui na empresa do coco, muitas vezes. E o gado que a gente vai separar, fazer a apartação da vaca, ou a vaca que está parida de nova, a gente consegue, né, colocar um pouco de torta de algodão, uma massa de milho, junto com a maniva, né? A maniva que é a nossa base, né, do suporte forrageiro, né? Eu também já tenho uma capineirazinha pequena, estou plantando mais capim, o BRS Capim-Açu, né, que vem se mostrando com um bom desenvolvimento aqui na região, ainda é pequenas áreas, né, mas que também ajuda, né, no suporte forrageiro no verão. Quais são as principais raças que você trabalha e suas características? Eu comprei agora, né, assim, faz 2 anos, um reprodutor Nelore, né, comprei na Expoíta, em Itapipoca, né, no qual estou cuidando dele, para fazer dar um pouco do melhoramento genético, né, de crescimento e carne, porque, como eu falei no início, a maioria do gado é SRD com tendência a holandês, né, e aí a gente está inserindo o Nelore para poder dar uma melhorada na rusticidade, né, e mudar um pouco do plantel, né. Você enfrenta alguns desafios relacionados a doenças em seu rebanho? Como os controla? Geralmente, quando o principal desafio é no inverno, né, o controle de mosca, né, devido, como a gente aluga aqui a empresa para colocar o gado no inverno, né, fazer as solta, ele já tem uma criação muito grande dentro, né? E o gado, o Nelore, ele tem uma boa resistência à mosca, né? E já o gado mestiço a holandês, pelo que a gente observa, ele tem uma característica muito frágil para esse tipo de praga. Então incomoda bastante durante o inverno, né, que a gente chama aqui de meruanha, né, que praticamente o animal não come, né, ele fica se batendo. Então a gente tenta fazer o controle
tanto com o próprio vermífugo, né, de uma duração mais duradoura no organismo, né, com às vezes com um pouco de elevação esqueci o nome do princípio ativo, né, com maior porcentagem para ver se tem uma maior eficiência, e a gente utiliza também o óleo, né, que a gente coloca no dorso do animal. Só que no período chuvoso, às vezes com 2, 3 chuvas, né, logo aí ele tira e infelizmente o parasita volta novamente, né? Mas esse é o grande desafio. Quais as práticas de manejo você utiliza para aumentar a produtividade? A prática de manejo, basicamente para nós aqui, é a questão do suporte forrageiro, né? A gente não consegue aumentar a produtividade sem uma alimentação adequada, sem um suplemento adequado. A gente basicamente tentar chegar ao próximo ano, né? Que a gente diz aqui, é passar o verão, né? Que o animal não caia, né? Não baixe as carnes na linguagem popular. Mas esse é o desafio, é ter suporte forrageiro para o período crítico do ano, né, que é o período de agosto a dezembro. Você utiliza algumas técnicas de reprodução assistida? Se sim, quais? Não, todas a reprodução minha é cobertura natural, não tenho nenhum tipo de inseminação, nem nenhum tipo de outra reprodução, se não for a monta natural, não. Marcelo, e como você lidar com a comercialização dos seus produtos aí na área da pecuária? A minha produção, ela geralmente vai para as feiras locais ou regionais, né? Como a gente vem trabalhando já numa organização, né, que trabalha, né, assistida também por assistência técnica e muitas vezes pelo governo do estado, a gente consegue fornecer, né, para algumas feiras. Mas como a produção também é pequena, né, não é toda hora, né, é toda época que a gente também tem esse produto para estar ofertando. Marcelo, e quais as tendências que você vê na pecuária para o futuro? Para a nossa região, acho muito promissor, né? Tá um mercado que só tende a crescer, a população cresce, exige comer bem, né? Então, acho que na nossa região, principalmente nas áreas de coqueiro que já tem um certo período de crescimento, né? No sentido da planta já está grande, que não ofende fazer o consórcio com animais de grande porte, né? E ali durante o verão praticamente ele faz o roço ao se alimentar. Então eu vejo como a nossa região muito promissora, porque as áreas de coqueiro estão muito grandes, né? Está tendo um aumento significativo, né, de plantios, novos plantios de coqueiro, e, né, os grandes produtores como o Dias, né, que a gente já sabe que tem grande criatório em Paracuru, Paraipaba, né, e vem entrando na região de Itarema, tem em Irauçuba, né, e a gente vê que dá esse retorno, né, o coqueiro, né, já numa parte do seu crescimento, com o consórcio, né, com o gado, principalmente com o gado Nelore. Então, Marcelo, era isso. A gente lhe agradece por você ter cedido esse momento, essa pequena entrevista aqui para nós do projeto Raízes do Conhecimento. E o mais era isso. A gente lhe agradece. Ele parabeniza pelo trabalho que você vem desenvolvendo e que Deus abençoe aí. Possa vir muitos anos de produção. Eu que agradeço, né, a oportunidade, e estou à disposição. Quando precisar, a gente está por aqui.